a chegar ao estádio 1h30 antes do jogo. Nas arquibancadas, o verde e branco dava o clima de quem apostava tudo neste jogo. Pouco mais de 15 mil pagantes, dispostos a qualquer coisa para ajudar o time a voltar à principal divisão do futebol brasileiro. O Guarani, na boca do túnel, entra em campo para justificar a fama de guerreiro. Vencer por 2 gols de diferença é o objetivo. O Curitiba se atrasa um pouco e tenta justificar. Na torcida, impaciência e ansiedade. Bola rolando e uma pressão natural de quem está em desvantagem. Logo a 2 minutos, Voney chega perto do gol. No contra-ataque do Curitiba, um grande susto. Chicão chuta e Marcos Garça defende em 2 tempos. O Guarani respirou fundo e acelerou com Claudinho. Ele só parou dentro da área com a falta do zagueiro Jorjão. Pênalti que José Roberto White não pensou 2 vezes para marcar. O zagueiro artilheiro Pereira foi para a cobrança, pegou muito embaixo da bola e chutou para fora. O grito de gol ficou preso na garganta do torcedor. A chance perdida não esfriou o Guarani e já no fim do primeiro tempo veio a vantagem. Jura cobrou escanteio, a zaga não cortou e o mesmo Pereira apareceu para soltar uma bomba de pé esquerdo. Bola rasteira no canto direito de Luiz Henrique. 1-0 Guarani. É o primeiro passo, agora temos mais um gol, temos mais 45 para estar na primeira divisão. No segundo tempo, Pereira começou mostrando que não estava mesmo para brincadeiras. Ele dominou a bola quase no meio-campo e foi passando pelos zagueiros. Da entrada da área, soltou outra bomba, que passou bem perto do gol do Curitiba. Para tirar a diferença, o time do Paraná apostou na velocidade de Mirandinha e até que chegou bem perto do empate. Só que o bandeira Paulo Jorge Alves marcou o impedimento do centroavante Chicão nesse lance e José Roberto White anulou o gol. Já sem tanto interesse por parte dos 2 times, o jogo terminou com a vitória bugrina por 1-0 no tempo normal. Com essa vitória no tempo normal por apenas 1-0, o Guarani não conseguiu garantir antecipadamente a sua classificação para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro no ano que vem. A decisão fica mesmo para os pênaltis e a sorte, tanto do Guarani quanto do Curitiba, está nas mãos dos goleiros. Quem começou a loteria dos pênaltis foi o Curitiba. Heraldo bateu e marcou. Voney empatou para o Guarani. Chicão colocou o Curitiba em vantagem outra vez. Pereira na cobrança. Gol do Guarani, 2-2. Pachequinho confere o terceiro do Curitiba, 3-2. Agora quem bate é Wagner, tudo igual novamente. Catani não dá chances para Marcos Garça. E Valmir repete a dose com Luiz Henrique. Na última cobrança do time paranaense, Marcos Garça fez a sua parte e defendeu o chute de Nardella. Aí a classificação ficou nos pés de Edson, que cobrou com estilo. Bola num canto, Luiz Henrique no outro. A vaga estava garantida e a torcida invadiu o campo para comemorar a volta do Bugre à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Um jogo bastante igual, com uma pressão de bolas altas, principalmente por parte do Guarani, mas um controle de jogo, um jogo equilibrado, um jogo duro. Nós tivemos prestes a não nos classificarmos, mas deu, e o Guarani passou por todas as etapas, 64 equipes, agora só restam 2, e nós estamos muito felizes de poder dar essa alegria a essa gente toda. Foi uma vitória do grupo, um grupo muito forte, um grupo foi unido, passamos por dificuldades imensas, mas conseguimos superar com muita garra e determinação. Está de parabéns todo mundo, a comissão técnica, a diretoria e a torcida também que veio aqui teve papel fundamental nessa nossa conquista. Coca-Cola quer saber quem foi o melhor. Birubiru, o inconfundível. Quando eu cheguei no Guarani, eu sempre falei que eu ia começar tudo de novo. Né? A minha carreira, praticamente, eu ia iniciar tudo de novo. E graças a Deus eu consegui começar tudo de novo aqui dentro do Guarani.